sobre o livro que marcou a minha vida, foi mais de um. Então, para contextualizar um pouco essa história de amor pelos livros, eu vou falar desses 3 momentos. O primeiro livro que me marcou foi Por um Grande Amor. Por quê? Tem uma história aí, e essa história ela é muito mais afetiva, né? Uma coisa que atrai muitos leitores é a questão da afetividade e a sua relação que é estabelecida com esses livros. A minha professora da 4ª série, a Maria José Matos, ela fez um trabalho de literatura e trouxe vários livros da biblioteca, postou esses livros, colocou em cima da mesa e os alunos mais extrovertidos foram lá e pegaram os livros com as capas mais belas, né? E eu, introvertida, muito tímida, fui lá e peguei o último livro, que era um que tinha uma capa horrorosa, que era justamente esse, Por um Grande Amor, da coleção Veredas. A despeito da capa horrorosa, adorei a história, né? Era uma história de um adolescente que tinha um sonho impossível. Se ela conseguiu concretizar esse sonho ou não, eu não vou contar, né? Fica a critério de quem tiver curiosidade sobre a história buscar depois. Mas foi um livro que me marcou muito porque foi um dos primeiros livros que eu li e que me fez apaixonar por esse universo literário. O segundo momento, eu já era uma jovem adulta, né? Estava na faculdade. Ganhei o meu primeiro auxílio, monitoria, eu era monitora, e paguei e utilizei esse auxílio comprando o meu primeiro livro. Então, isso teve um significado muito importante para mim. E esse livro que eu comprei, né, eu ia completar 18 anos, era o meu aniversário de 18, e se chama A Hora das Bruxas, da Anne Rice. E eu me apaixonei. Por quê? Porque antes eu era uma leitora que lia os livros que estavam na estante dos meus pais. E nesse momento eu me tornei uma leitora que tinha uma identidade de escolher os livros que eu queria ler, né? Assim, não tinha mais essa coisa de pedir dinheiro para o pai, para a mãe, para pagar um livro. Eu mesma me tornei uma protagonista das minhas escolhas. Isso foi muito bom para mim. E também foi com esse livro que eu consegui me identificar com o gênero literário, que eu percebi que era muito parecido comigo, como eu imaginava as histórias que passavam na minha cabeça, como eu queria criar uma narrativa, e era muito similar a Anne Rice. Então foi apaixonante. A Hora das Bruxas é sobre bruxas, né? Bruxas muito malvadas, adorei. Então, assim, a forma como ela caracterizou essas personagens foi apaixonante e até hoje é um livro que sempre eu me convoco a reler. E vem o terceiro momento, que é o momento atual, que atualmente estou lendo um livro que se chama Atlas, a Geográfico de Lugares Imaginados, da Ana Cris Rodrigues, uma escritora brasileira. E eu acho isso muito importante, né, colocar, né, que geralmente nós como leitores, a gente lê muita literatura estrangeira, né, e pouco a gente conhece da nova literatura contemporânea brasileira. E escritores brasileiros escrevem sobre fantasia. Inclusive esse livro é sobre fantasia. E por isso que é um livro que me marcou e que está marcando, que eu ainda não concluí a leitura. E narra uma história bem interessante, é de fantasia. Então os personagens, eles estão em um reino que não existe, né? E um dos personagens é um morcego chamado Ibis, né? E a gente vê passagens muito reflexivas, muito interessantes e apaixonantes. Eu convido vocês a se tornarem leitores, porque a leitura é apaixonante. Então, acriano, seja leitor.